A CIP-TEA é a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Tem aí na sua cidade? Esse documento pode ser a chave para conquistarmos políticas públicas efetivas para a pessoa com autismo aqui no Brasil. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você tudo o que você precisa saber a respeito desse assunto. Em janeiro de 2020 foi sancionada a Lei 13.977, conhecida também como Lei Romeu-Mion, que institui a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, também conhecida como CIP-TEA. E por que esse documento é tão importante para a comunidade autista? Em primeiro lugar, porque ele dá acesso aos direitos na prática. Como você deve saber, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência, portanto, goza de todos os direitos previstos nesta lei. No entanto, aqui nós temos uma particularidade, porque não é possível identificar a pessoa com autismo de maneira visual. A gente sempre fala, autista não tem cara, não é mesmo? Idosos, grávidas, pessoas com deficiência facilmente podem ser identificados e receber acesso aos seus direitos de prioridade de atendimento, por exemplo. Mas quem de nós aqui nunca recebeu um olhar torto na fila de atendimento preferencial, não é mesmo? E é em momentos como este que a CIP-TEA tem um papel importante para nos garantir o acesso a este direito. Mas a CIP-TEA ela tem uma importância ainda muito maior, na minha opinião, que é a de gerar dados estatísticos e demográficos a respeito da pessoa com TEA no Brasil. Através da emissão da CIP-TEA, os municípios vão poder saber com certeza quantos autistas tem na cidade e em quais regiões do município eles estão distribuídos, para através desses dados nós iniciarmos discussões pertinentes e relevantes a respeito de políticas públicas para o atendimento integral da pessoa com autismo e das suas famílias. Então eu quero aproveitar aqui esse espaço para te fazer um apelo. Solicite a CIP-TEA da sua criança ou a sua se você for um adulto com autismo. Procure os órgãos competentes do seu município ou estado e faça essa solicitação, mesmo que você não utilize, mesmo que você nunca mostre para ninguém essa carteirinha, porque esta solicitação vai ter utilidade pública em favor da causa autista. Combinado? Posso contar com você? Obrigada! E o que você precisa fazer, então, para solicitar a sua CIP-TEA? De acordo com a Lei Romeu-Mion, ficarão responsáveis pela emissão os órgãos de proteção à pessoa com deficiência ou à pessoa com transtorno do espectro autista das cidades e municípios. Então, hoje na prática, cada município está estabelecendo o seu fluxo próprio de emissão deste documento. E como eu sou joséense, eu vou compartilhar com você aqui o fluxo de emissão da minha cidade, que é São José dos Campos, interior de São Paulo. Mas esse documento só pode ser solicitado dentro desse fluxo que eu vou compartilhar com você por moradores de São José dos Campos, combinado? Em primeiro lugar, eu acho importante ressaltar que os documentos exigidos para a emissão da CIP-TEA estão descritos lá na Lei Romeu-Mion. Então, é uma lei federal e os municípios não têm autoridade para alterar esse critério. Portanto, o que está descrito lá é o que vai ser solicitado por qualquer município. Aqui em São José dos Campos, a Prefeitura oferece essa solicitação de forma completamente eletrônica. Então, é pelo site da Prefeitura na internet. Então, as famílias que vão solicitar precisarão escanear os documentos ou fotografá-los e fazer o upload desses arquivos no momento da solicitação da CIP-TEA. E ao final deste vídeo, caso você queira, eu vou colocar a gravação da minha tela de quando eu solicitei a CIP-TEA da Valentina lá no site da Prefeitura, para você acompanhar o passo a passo bem direitinho de como é feito na prática. Se você quiser assistir, fica até o final. Mas independente de como a coisa acontece aqui em São José dos Campos, eu vou falar um pouco a respeito de cada documento obrigatório, exigido pela lei
para a emissão da CIP-TEA, tá bom? E isso vai ser em qualquer município e eu acho que é importante a gente esclarecer quais documentos são esses para você também já ir se preparando por aí. O primeiro documento exigido, então, é o RG da pessoa com TEA, né? Se for o seu filho ou se for você, a pessoa com TEA, o seu RG. E esse documento, ele não pode ser substituído. Crianças que não tenham o RG, que não tiraram ainda o RG, não podem apresentar a certidão de nascimento em lugar do RG. Precisa ser o RG. Então, se sua criança ainda não tem, primeiro você tira o RG da criança e depois você faz a solicitação da CIP-TEA. E se você já tirou o RG da sua criança, mas ainda não recebeu, o protocolo de solicitação do RG também não vale, precisa ser o RG. Então, somente depois que você receber o documento da sua criança, você vai escanear ou fotografar o documento original aberto. Esse detalhe é muito importante, não pode ser só uma face do documento, tem que ser as duas faces. Então, você vai abrir o documento para escanear ou para fotografar e fazer o upload na página da prefeitura. O segundo documento exigido pela lei é o CPF da pessoa com TEA. Antigamente a gente tinha um documento mesmo de CPF. Hoje em dia isso não existe mais, o próprio documento, é somente o número de registro. Mas esse número de registro, ele aparece em vários documentos oficiais. Então, aqui a prefeitura solicita que você faça o upload de algum documento que contenha o CPF. Pode aqui sim ser, por exemplo, a certidão de nascimento que contenha o CPF, ou você vai repetir o upload do RG da criança se nele contiver o número do CPF, combinado? O terceiro critério, então, para a emissão da CIP-TEA é apresentar uma foto 3x4. E aqui não precisa ser aquela foto de estúdio que a gente tirava antigamente, que vinha no albinho, meia dúzia ou uma dúzia, ok? É uma foto eletrônica, é um documento eletrônico, né? No caso de São José dos Campos, você vai ter que fazer o upload. Então, você pode tirar essa foto com o seu próprio aparelho de celular, desde que você coloque a sua criança diante de um fundo neutro, de preferência uma parede branca, tire essa foto e com o próprio editor do seu celular você recorta num tamanho aproximado de 3x4 e faça o upload dessa foto. Por que eu estou te falando isso? Eu estive lá no Departamento de Assessoria de Políticas para Pessoas com Deficiência aqui de São José para entender como é o fluxo da emissão da CIP-TEA do lado de dentro da prefeitura e a foto tem sido um dos maiores desafios para a emissão desse documento, porque, acredite ou não, eles já receberam foto de criança com animais, foto de criança com máscara, foto de criança comendo, de perfil, de fantasia, de corpo inteiro. Então, gente, pensa que esse documento é um documento de validade nacional que precisa identificar a criança, tá bom? Então, essa foto tem que ser nítida e atualizada. Depois também será necessário apresentar um comprovante de residência que precisa estar em nome da pessoa com TEA, se for adulto, ou do responsável, se for criança. E essa pessoa precisa residir em São José dos Campos. Ela não pode ser de outro município e dar um comprovante de endereço daqui. A gente sabe que isso é falsificação, tá? Todo mundo que sobe esses documentos para o site da prefeitura está assumindo a responsabilidade pela veracidade desses documentos. Então, somente para moradores de São José dos Campos. O próximo documento exigido, então, é o laudo médico. O laudo médico é um relatório escrito pelo médico especialista dizendo qual é o diagnóstico da pessoa, certo? Que no caso aqui é o transtorno do espectro autista. Esse laudo ele precisa ser emitido por duas especialidades médicas, só serão aceitas duas especialidades médicas, a neurologia, adulto-infantil, e a psiquiatria, adulto-infantil. No caso da neurologia, também é conhecido como neuropediatra, né, o neurologista infantil, ok? Então, somente essas duas especialidades médicas. Nesse laudo, precisa estar escrito o nome completo da criança, né, da pessoa com transtorno de espectro autista, e dizendo que ela é uma pessoa que está no espectro e tem que estar descrito nesse laudo o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. O CID-10
né, é uma classificação que já está ultrapassada, né, porque em 2022 entrou em vigor o CID 11, ainda é aceito, tá? O CID 10 ainda está sendo aceito aqui em São José dos Campos, mas somente 3 códigos, o F84.0, que é autismo infantil, o F84.1, que é o autismo atípico, e o F84.5, que é síndrome de Asperger, ok? Os outros F84, outros números, não serão aceitos para a emissão da CIP-TEA em São José dos Campos. Então, se o laudo da sua criança não tem um desses 3 códigos, é importante que você retorne, se a sua criança estiver no espectro, evidente, né? Retorne no médico especialista, neurologista ou psiquiatra, e solicite que ele reemita esse laudo para você com um desses 3 CIDs, tá? O CID 11, ele traz uma atualização muito importante a respeito de como é descrito o transtorno do espectro do autismo. Então, ele tem toda uma classificação específica para o TEA. E todos os códigos que estiverem dentro dessa árvore de classificação serão aceitos para a emissão da CIP-TEA, ok? Outro ponto importante é ressaltar que esse laudo pode ser tanto do serviço público quanto do serviço privado de saúde. Então, serão aceitos ambos os laudos. E só para reforçar, terapeutas não podem emitir laudo diagnóstico. Então, não serão aceitos nenhum tipo de laudo ou relatório que descreva que a criança tem transtorno do espectro autista, que seja de autoria de psicólogos, psicopedagogos, fono, terapeuta ocupacional ou qualquer outra especialidade médica, mesmo um pediatra ou um médico que seja de outra especialidade que não seja a neurologia ou a psiquiatria. Por fim, outro ponto importante em relação ao laudo é que ele tem que ter sido emitido pelo menos há 2 anos. Né? Os laudos eles têm uma validade mais extensa a partir dos 8 anos de idade, já são considerados definitivos, mas o ideal é que no momento da emissão, que esse laudo não tenha sido emitido num prazo superior de 2 anos, pelo menos aqui em São José a gente está fazendo dessa forma. E por fim, o último documento que precisamos apresentar de forma obrigatória é o RG do responsável, se a gente estiver falando de uma criança, ok? Então, o RG do responsável, também escaneado ou fotografado, aberto, né, com as 2 faces de forma legível. Aqui em São José dos Campos, após a sua solicitação concluída, o Departamento de Assessoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência vai receber a sua solicitação, vai conferir a veracidade de cada um dos documentos que foram postados no site da Prefeitura e após a conferência, estando tudo ok, rapidamente a CIP-TEA será liberada em formato digital. Como a Prefeitura trabalha com demandas, ela espera juntar uma quantidade X de CIP-TEAs aprovadas, ela contrata a gráfica e solicita então a emissão da carteirinha física. Então a carteirinha física é emitida em São José dos Campos, mas ela demora um pouco mais porque eles fazem essa emissão por lote, ok? Então, por exemplo, a Valentina, ela tem já a carteirinha digital, mas a física dela ainda não chegou. Eu acredito que estará aí no meio do próximo lote de emissão. Mas hoje em dia a gente sabe que a utilização de documentos digitais é uma realidade, porque a gente já tem CNH digital, a gente tem carteira de trabalho digital, então não é nenhum problema você utilizar esse documento de forma digital no seu celular, ou como você tem ele em PDF, você vai receber, você pode fazer download dele, você também pode imprimir, pode plastificar e utilizar da forma que for mais conveniente para você e para sua família. Aqui em São José dos Campos, se você tiver qualquer dificuldade com informática e não conseguir fazer essa solicitação pelo seu celular ou pelo seu computador, você pode solicitar ajuda em qualquer unidade do CRAS, que são centros de referência de assistência social, são 11 unidades espalhadas por toda a cidade. Você pode procurar a unidade mais próxima da sua residência e solicitar ajuda para fazer esta solicitação pelo site da Prefeitura. E se você já fez a solicitação da CIP-TEA aqui em São José e continua lá no site da Prefeitura como em análise,
muito provavelmente o seu pedido está com alguma pendência, algum documento que não ficou suficientemente legível, alguma questão precisa ser ajustada para liberar a emissão da sua CIP-TEA. Em casos como estes, a prefeitura entra em contato com o telefone que você deixou no momento da inscrição, né? E se ela não conseguir fazer contato com você, o seu processo vai ficar parado. Então é muito importante que você primeiro atenda as ligações, que pode ser que você ache que é telemarketing, alguma coisa, às vezes não atende a ligação, né? Ou então você entre em contato com o Departamento de Assessoria de Políticas para Pessoa com Deficiência lá da SASC, que é a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, e pergunte se a sua CIP-TEA, o seu pedido de CIP-TEA está com alguma pendência. Eu vou deixar o número de telefone deles aqui na descrição do vídeo. Então não deixe de solicitar a sua CIP-TEA, não importa em qual município do Brasil você mora. Procure os órgãos competentes, solicite a sua CIP-TEA, porque através desses dados nós teríamos condições de construir políticas públicas efetivas para o atendimento da pessoa com TEA em todo o território nacional. O meu nome é Jaqueline, esse é o canal Juntando as Peças do Autismo. Se inscreva nesse canal para continuar recebendo informações relevantes sobre TEA. E agora fique com a gravação da minha tela do passo a passo de como solicitar a CIP-TEA aqui em São José. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Então você entra no navegador de internet, entre no site de buscas e digite Prefbook SE, que a primeira coisa que vai aparecer lá na lista vai ser o Prefbook, que é o site da Prefeitura Digital de São José dos Campos. Clica no Prefbook e aí vai aparecer uma tela para você de login, que pode ser uma tela de login ou de cadastro, se você nunca entrou, tá bom? Você vai clicar em primeiro acesso, vai digitar os seus dados e vai fazer o seu cadastro. Se você já fez esse cadastro, então basta você digitar o seu número de CPF e a sua senha que você cadastrou e depois clicar em entrar, que você vai ser direcionado à sua página do cadastro da Prefeitura Digital aqui em São José dos Campos. Estando dentro da sua página, né, você vai ver que vai aparecer a minha fotinha, porque esse cadastro já tinha sido feito. Do lado esquerdo da tela, você vai ver um menu, uma lista de opções. Você desce na rolagem e a penúltima opção é Carteirinha do Autista e ali você vai clicar. Vai aparecer imediatamente para você uma tela de solicitação, né? Solicitação Carteira TEA, tá bom? Então aqui você vai já digitar todos os dados que estão sendo solicitados. É a primeira coisa que você vai fazer. Primeiro o CPF da pessoa com TEA, depois o nome completo da pessoa com TEA, e aí abaixo a data de nascimento, que você tem que selecionar, tá? O ano, depois seleciona o mês e por fim o dia, deixa direitinho, e depois os dados dos responsáveis, o nome da mãe e do pai. Vai ter uma tela para você colocar o tipo sanguíneo, que normalmente é uma informação que vem na carteirinha de vacinação da sua criança, né? E depois já tem lá embaixo um menu para você começar a fazer o upload dos documentos exigidos pela lei. Então você começa, escolhe um. Eu já tinha criado uma pastinha no meu computador e deixado todos juntos para facilitar. Então eu iniciei com a fotografia da Valentina e clica em enviar anexo e vai aparecer uma lista ali do lado direito com todos os anexos ali, ó, documento anexado, aparece a informação e todos os anexos. E nessa lista vai aparecer ali no status um tiquezinho verde dizendo que aquele documento já foi anexado. Então você vai repetir esse processo novamente para todos os documentos da lista, sempre conferindo se aparece depois de você enviar o anexo esse tiquezinho verde ao lado do nome do documento. Tá vendo ali, ó, laudo e o tiquezinho verde. Você vai perceber que aqui nessa lista tem todos os critérios que nós falamos no vídeo, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida em relação aos critérios de cada um desses documentos, como que eles devem ser anexados, você volta e lê aqui e você vai relembrar para ver se você está mandando realmente o documento certinho. Então, você vai repetir esse passo
para cada um dos documentos, até que todos os documentos da listinha apareçam com status verde, tá bom? Eu pulei essa parte aqui, eu recortei, né, o vídeo, mas eu tive que repetir todas as vezes, né, para todos esses documentos, esse processinho de ir lá e anexar, combinado? Estando todos verdinhos aqui no status, aí já vai aparecer aqui para você uma declaração que você tem que assinar de forma eletrônica, né? Que você assume as responsabilidades em relação às informações que você está prestando aqui. Então, você tem que clicar no li e aceito para depois você enviar, de fato, a sua solicitação da CIP-TEA, tá bom? Feito isso, vai aparecer para você, então, como solicitação realizada com sucesso, ok? E aqui aparecem os dados e o status da sua solicitação, que no caso é em análise. E vai permanecer assim até que sua carteira esteja aprovada, e quando ela estiver aprovada vai ter um botão para você acessar sua carteirinha e fazer download, certo? E por aqui termina, então, esse vídeo de passo a passo. Espero ter ajudado.